What up, learners? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna. E eu sou o Ken. E esse é o nosso canal Learnizando. Hoje nós vamos falar sobre as horas no inglês. Sim, e se você gosta desses tipos de dicas em inglês, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E fica ligado aqui pra acompanhar todas as dicas que a gente vai dar hoje, tá? A primeira coisa, antes de a gente ensinar sobre as horas, é aprender a importância e diferença, tá? De relógio de pulso e relógio de parede. Por quê? No português a gente fala relógio. No inglês tem dois nomes, né, Ken? Então, quando você quiser falar o relógio de pulso, o que você usa é como? Watch. Igual olhar. Watch. Isso, igual assistir, que a gente fala, watch TV. Mesma coisa, mesma escrita, tá? Então, você vai ver pelo vocabulário. Agora, o relógio que você tem em casa, geralmente a pessoa fala na parede, da cozinha e tal, aí... Clock. Clock, tá? Esse, na verdade, é um despertador. E vocês vão ouvir muito como o quê? Alarm clock. Porque alarme ou alarme ou alarm significa irritante. Então grava aí, watch, clock ou alarm clock, tá bom? Uma outra coisa muito importante, além de saber responder às horas, é perguntar que horas são, certo, pessoal? Então aqui no português a gente fala que horas são. Já no inglês... No inglês, time é tempo. Então a gente pergunta o que é o tempo. Qual é o tempo? What time is it? What time is it? What time is it? E natural, what time is it? Então já anota aí. E como que você responde? No português a gente fala são e blá 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 horas. Mas no inglês é um pouquinho diferente, eles não falam são, né, Ken? E aí o que vai explicar de vocês? Respondemos it is e a hora, porque é singular. Exato. Tempo, no caso singular. Fala aí de novo, Ken. What time is it? It is. E aí você vai falar a hora. Fica aqui com a gente pra você aprender como é que responde. Gente, uma coisa também muito importante, tá? Que vocês precisam entender antes de a gente entrar realmente aí nas horas em específico, mas faz parte das horas também, é que aqui no Brasil e a maioria dos países, o nosso relógio vai até 24. Então 12, 13, 14 e vai. Lá nos Estados Unidos eles não usam, né, Ken? Então se um americano ele olha 13 horas e fala, gente, que isso, né? Se não for alguém que tenha contato com essas horas, eles não entendem quais são. Então isso é muito importante. E lá eles chamam esse nosso esquema de 24 horas do relógio, eles têm um nome pra isso. Military time. Tipo, hora militar. É engraçado. A maioria dos países usam, os Estados Unidos não. Então, gente, é por isso que vocês veem o AM e o PM, que o Ken já vai falar aqui como pronuncia. Por isso. Então o relógio sempre vai ter o 12. Depois do 12, vai voltar. Uma, duas... Tudo de novo. Tudo de novo. E aí eles usam o AM e PM pra você saber se é de manhã ou se é à tarde, tá? Fala aí pra eles como é que pronuncia isso. AM e PM. Então, o AM é só você lembrar assim, ó, antes do meio-dia. Você vai usar isso pra se referir a coisas que tá de manhã, tá? Então, por exemplo, se você vê o AM, significa que é 1h da manhã. Já o PM, né, que é depois do meio-dia. Então, se você vê o 1 PM, é que é 1h da tarde. Então, é facinho, tá bom, gente? Então, só grava aí. AM antes, ó, A de antes da meio-dia, PM depois da meio-dia. Exato. Grava aí, tá? Então, pessoal, entrando já aqui nas horas, a primeira coisa que é muito importante, que acaba sendo um erro bem comum, é porque no português a gente fala assim, ó. Vamos supor que no relógio tá 10:07, 10:05, 10:06. O que a gente fala? A gente fala 10:05, 10:07, né? Só que no inglês você não pode fazer isso. Não pode falar 1 and 5. Falamos 1:05. Talvez você fale, opa, isso é uma letra. Porque você não fala zero. Por que não falamos zero? Falamos 1:05, 1:02, 1:03, 1:09, etc. Até o 9, né, gente? Aí depois o 10 já fica duas casas e você pode falar normal. 1:10, começa falando Aí 10. começa a falar. Depois do 10 você pode falar o número normal. Isso acontece também, gente, em número de telefone. Com o telefone, você pode falar 0 ou O, tá? Você vai ouvir pessoas falar, my telephone number is 802 ou 80, tá? Normal. Agora, com as horas, não vai falar... Parece estranho, não sei porquê, mas
Pode falar, todo mundo vai entender, mas Mas não não fala não, tá, gente? Vai falar 1003. It's Não. 1003. Não. Não, Só vai olhar e falar. 1003. Jesus, quem é esse? Então, 1003, 05, tá? E assim por diante. E aí, gente, como nós já falamos aqui, depois do 10, você pode falar os números normal. E essa é a forma mais fácil de falar as horas. Então, por exemplo, se fosse 5 e 15, você pode falar... 5:15. Exato. Se for 5 e 45... 5:45. Exato. Ah, não, eu quero falar 5 e meia, 5 e 30, igual a gente fala. Pode falar. 5:30. Tá bom? E assim por diante, até sem erro, tá? Porém, tem um outro jeito que as pessoas detestam, que eu acho que isso que é a parte que implica assim, ai, eu odeio as horas, não gosto de ver as horas. Sabe aquele negócio que a gente fala, 10 pra 1, 15 pra meio-dia, 10 e meia, né? Em vez de falar 10 e 30, 10 e meia. No inglês tem isso também e a gente vai ensinar vocês. Então, gente, o 15 pode ser o 15, mas tem um nome muito usado que é até a moeda de 15 centavos. Quarter. Então, isso você usa no relógio. Por exemplo, se você quisesse falar que é 5 e 15, você pode falar 5:15. Ou você pode ouvir pessoas falando o quê, Ken? 5:15. Exato. Gente, esse pass significa que... Passa. Isso, exato. Passou. Passamos, sim. Isso, passou 15 minutos das 5. Se fosse 4:45 minutos, falamos mesmo quarter, mas não é past, é quarter to 5. Quarter to 5. Porque, gente, é para, então fala 15 para 5. Tá vendo? E aí vocês podem fazer isso com outros números. A gente deu exemplo do 15 porque muda bastante. Porque não fala 15 past, não, é quarter. Por exemplo, se você quisesse falar 5 e 20. Passou 20 minutos das 5, então o que você falaria? 5:20 ou 20 past 5. Agora, se você quisesse falar que falta 20 para 5, ou seja, ia ser 4:40. Aí como que seria, Ken? 20 to 5. Exato, tá? Então é só vocês gravarem isso. O PS é porque vai ser que passou daquelas horas e o que vai chegar ainda lá. Uma outra dica, se vocês quiserem falar, por exemplo, são 5:30. Vocês vão ter dois jeitos de falar. Primeiro, que é o normal, Básico. o mais fácil. Tô falando números sem coisas segredos. É. Não. 5:30. Agora, se você quiser falar do outro jeito, que é o nosso meia, o que vai ser? 5:30. Tá vendo, gente? Usa o half. Porque Mas- é metade, certo? Então, se quer dizer que já passou metade das 5 ao pass, passou half pass. Então, gente, é basicamente isso, tá? Vocês podem falar do jeito simples, né? Quem só falar os números. Prefiro falar assim. Exato, porque é mais fácil. Lembrando que, então, se passou das horas, usa o past Pra chegar em 2. to, tá bom? Lembrar que quarter é 15, half, metade, meia, e os outros números seguem normal, não é? E se você fala com uma pessoa, ele fala, oh, it's 10:03. Ele não é falante nativo. Exato. Aí já sai na hora, é estrangeiro, né? Então, gente, lembra lá, 10:03, tá? Então, a gente vai falar aqui rapidinho, dar um exemplo de mais algumas horas, tá? Só pra fixar bastante, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse falar 10:30, eu posso falar 10:30. exato ou 10:30. fechou? Agora, finge que eu quero falar que são 3:15 da tarde, ó, da tarde. Como é que eu falaria, Ken? 3:15 p.m. ou 3:15. E não falamos 3:15 p.m. Não. Isso é complicado. Não falam, quando fala Demais. quarter past, aí, claro, pelo tempo você vai saber. É óbvio, tá tem bom? sol, tá. Agora finge que são 15 para as 3. Então, ó, vai aí para as 3. Então a gente vai ter que usar o to, tá? Então, como é que vocês falariam? 2:45. Que é o, né, bem, tá E se fácil. você quer ficar complicado, Se tá você quer tudo complicar a bom. sua vida. 2:45. Exato.
tá bom? Deixa aqui pra gente no comentário se você ficou alguma dúvida, tá bom? A gente vai responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra gente se ficou mais clara essa questão da hora e qual a forma que vocês mais gostam também de usar. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha com aquele amigo que precisa aprender horas. E fica o que, Ken? Fica Fica analisando. Hope you had a good time.